Oi, pessoal, tudo bem? Eu venho aqui com esse vídeo para fazer um modelo das nossas aulas. Vou citar o exemplo de uma matéria aqui um pouco conhecida, pessoal de primeira série, né? E bem conhecida, pessoal de terceira série do médio e da segunda série também do médio. Decomposição de vetores, né? Bem conhecido aí das séries segunda e terceira. E um pouquinho aí, pessoal da primeira série que está caminhando mais lento nesse assunto. Mas vamos lembrar o que vem a ser vetor, né? Vetor, por sua vez, é aquela semi-reta dotada de uma extremidade e uma origem, que quando ele aparece dessa maneira oblíqua em relação às direções horizontal e vertical, a gente costuma aplicar a proposta da decomposição, né? Exatamente para clarear um pouco mais as aplicações em termos de matemática e também no caso da física. Para que a gente possa fazer então a decomposição, fica necessário e interessante que analisemos as duas direções do nosso plano cartesiano, x e y, aqui bem definidas pela nossa luzinha do langão, né? É interessante perceber que x, y, as duas direções aqui preferenciais do plano cartesiano, e o vetor com as suas projeções na horizontal e na vertical. Basicamente, para eu poder compreender esse raciocínio, a ideia é perceber que esse vetor ele age de maneira oblíqua, ou seja, ao mesmo tempo ele tem uma direção que vai pela horizontal, né, e outra que vai pela vertical, ou seja, a ideia é identificar esses dois vetores aqui, que são chamados vetores de decomposição ou vetores projeção, né? Podemos identificá-lo facilmente. Esse aqui é o vetor Vx, esse aqui, né, é o vetor Vy, aonde a abertura angular pode ser dada na letra alfa. E o vetor principal, claro, o vetor V, aqui assim. Um aspecto interessante também é o de perceber que esse vetor aqui, ó, ele é bem visto conforme eu monto um triângulo retângulo. Aqui em azul, como hipotenusa, V, né? Ainda seguindo a corzinha aqui, que foi a cor vermelha, eu acho, né? Eu tenho esse vetor aqui, que é, por sua vez, o Vx. E esse vetor vertical, ele meio que fecha aqui o nosso polígono para dar a ideia exata e a presença de um triângulo retângulo nessa região e uma abertura alfa novamente aqui. O que eu aprendo em trigonometria do triângulo retângulo? Que existe a função cosseno e seno, né? Por sua vez, esse vetor aqui é o Vx, esse vetor aqui é o Vy, no vertical, e o aluno reconhece que, se eu quiser definir o seno, por exemplo, de alfa, eu trabalho com o conceito do cateto oposto, Vy, sobre a hipotenusa V, que no caso é esse vetor aqui em azul, né? Penso que é possível também definir o valor ou a função trigonométrica cosseno através do Vx e do V. Fica fácil então para o aluno perceber que esses tipos de relação eles definem bem quem é o Vy, que é o V vezes seno de alfa, e Vx, que é o V vezes cosseno de alfa. Muito claro isso. Agora, a par disso tudo, fica interessante a gente estabelecer a ideia de um exemplo, né? Um exercício que pudesse dar uma ideia de aplicação. Então, a proposta será essa de fazer um exemplo, né? Esse exemplo, por sua vez, pode ser destacado através de um vetor,
né? Então, o exercício vem aí com um vetor desenhado, né? Deixa eu fazer novamente aqui que não ficou legal. Então, o vetor aqui desenhado, ele aparece aqui oblíquo, usa uma referência, tá? Um eixo X, um eixo Y, né? Vamos colocar um valor para esse vetor principal, 40 unidades de qualquer grandeza vetorial. E vamos estabelecer uma abertura angular aqui, ó, né? Uma abertura angular, por exemplo, de 30 graus. E a ideia, nesse exemplo, é tentar determinar, inserir o valor do Vx do Vy. Então, tá lá, Vx igual a V, vezes cosseno de alfa, ou melhor, Vx igual a V, que vale 40 aí no nosso exemplo, e o cosseno de alfa, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, o que acarreta um resultado para o Vx de 20, raiz de 3, unidade de qualquer grandeza vetorial. Tá aqui. Ah, professor, mas aí eu queria saber o Vy também. O Vy parte dessa relação, V, né, 40 unidades, certo? E o seno de alfa, seno de 30 graus, que no caso é 1,5. Isso aqui resulta 40 U. Então, de certa maneira, eu consegui chegar no módulo ou a intensidade das decomposições das componentes do vetor, no caso Vx 20 raiz de 3, Vy 40 unidades de qualquer grandeza vetorial, né? Detalhezinho aqui que aqui é seno, né? Seno de alfa. Bom, gente, em relação a essa proposta, né? Qual que é a ideia? Eu pretendo trazer para vocês uma situação como essa, né? De trabalhar o exercício, falar de teoria, né? Falar de parte de exemplo, parte prática. A cada aula ministrada pelo YouTube implicar uma lista de exercícios, né, com gabarito, para o aluno ir trabalhando num período aí que compense a semana, né? Então, a aula seguindo o horário estabelecido pelo colégio, que vocês devem estar um pouco a par, né, por parte dos representantes, e trabalhando assim com uma aula mais adequada no sentido da comunicação dela, né, indo continuamente para que o aluno possa ficar atento assistindo esse vídeo pelo YouTube, né, que a ideia é essa inicialmente, e trabalhando com lista de exercícios. Então a gente vai praticamente seguir essa orientação, né, para a física. Conteúdo teórico, prático, exemplo, um exemplo fácil, um exemplo médio, uma lista de exercícios e na sequência, na outra aula, na semana seguinte, uma live, né, querendo trabalhar aí a parte de dúvidas, e essa live pode ser por grupo do Facebook, né? Então, quanto a isso, a gente vai se orientando aí por intermédio dos representantes das suas salas. Bom, vamos pensar em melhoria, né, em relação a essa aula aqui. Eu vou criar algumas situações que facilitem, né, o trabalho de vocês e que a gente consiga aí pelo menos manter parte da qualidade, né, de uma aula que no caso a presencial ainda, né, continua sendo a melhor situação, tá, gente? Um abraço, fica com Deus, até a próxima aula. Tchau, tchau.